Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana, tudo aqui compiladinho para você que às vezes não tem tempo ali de se informar ao longo da semana, tá esperando um lugar onde você possa ver as notícias, tem que ter que ficar abrindo o portal todo dia. E hoje... baguncinha! Exato, uma baguncinha. E você que não é um Sardinha Raiz, não precisa deixar seu like agora. Você que é um Sardinha Raiz já deixou o like antes mesmo de eu perguntar, então não precisa também. A gente vai começar aqui com um resumão da semana. A gente teve mais uma semana de resultados trimestrais com novos dados da inflação e decisão de juros polêmica no Brasil. E hoje nós vamos detalhar aí os balanços do primeiro trimestre de 2024 e mostrar algumas notícias importantes de Banco do Brasil, Itaú, Taesa, Prio, CSN Mineração, B3, Magazine Luiza, Casas Bahia, Eletrobras e Braskem, além das empresas listadas nas bolsas americanas, Uber e Banco Inter. Mas antes de falar das empresas, a gente mostra o que aconteceu na semana fora da Bolsa de Valores. O Ibovespa abriu a semana em queda por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente está com uma situação de calamidade pública ali, né? São milhares de pessoas até desaparecidas ainda, não conseguimos resgatar todas as pessoas que estão ali perdidas. A gente já disponibilizou aqui algumas vezes o Pix para doação, a gente fez no podcast, fez no programa semanal aqui também, fez um vídeo mostrando como que isso agrava a situação da sua vida também, como que você pode contribuir para que o Rio Grande do Sul se reestabeleça da melhor forma possível. E do lado do mercado financeiro também, a crise afeta algumas empresas e todo o mercado por vários motivos. O risco de desabastecimento de produtos e alimentos, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor agrícola, principalmente de soja, arroz e carne, né, bovina, suína e também de aves aí, é realmente uma questão muito séria ali. Um risco de aumento da inflação, exatamente por conta desse possível desequilíbrio na oferta e demanda desses produtos. O Brasil já está até cogitando importar arroz para Venezuela, a gente que exporta arroz para Venezuela anualmente, né? Estamos cogitando aí já mexer nisso. O impacto das enchentes nas empresas da Bolsa vai além das operações básicas. A gente tem empresas ali que têm operações no Rio Grande do Sul. É claro que o impacto vai além delas, mas a gente tem JBS, Gerdau, IRB, Banrisul, Três Tentos, Randon, que a gente estava falando aqui agora, né, comentando. O Douglas até gostaria de dar um destaque sobre a Randon. O que você estava querendo falar antes? No caso, seria só uma observação na Randon devido às receitas dela, que 70% vem do Rio Grande do Sul. Então é um ponto de observação que a gente tem sobre as ações e também sobre o ativo. E ainda acima da Randon, nós também temos a empresa 300, negociada em bolsa, que 84% das receitas dela vem do Rio Grande do Sul. Inclusive, na minha cidade natal, tem uma 300. A gente teria ainda Panvel, Marco Polo, Quero, Wilson, Multiplan, Iguatemi, Tenda, várias outras empresas que têm ali também uma operação muito grande no Rio Grande do Sul e que também devem ser impactadas nesse primeiro resultado. Lembrando que não significa que você deveria desinvestir dessas empresas e nada disso, mas é entender que o resultado trimestral delas vai vir afetado por uma questão que está fora da empresa, né? Não tem a ver com a operação delas ou não, e a gente precisa acreditar que essas empresas vão se recuperar e que vai dar tudo certo, porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito importante para a economia brasileira de modo geral. É o que a gente costuma falar de resultados não recorrentes, né? O que não vai acontecer sempre. Então você tem que ter também essa lucidez para saber que é apenas uma coisa temporária. Né? E é muito importante entender que essas empresas são muito importantes para a economia local também e vão se recuperar e são grandes empresas. E ainda existe um risco fiscal para o Brasil, porque a gente não confia 100% que o governo vai utilizar aí o dinheiro público com responsabilidade nesse momento de crise. A gente tem grandes estímulos para o governo gastar mais. Dentro do plano de ação do governo federal até agora, os gastos foram muito pequenos, na verdade, né? Anteciparam ali algumas coisas que já teriam que pagar, ofereceram uma linha de crédito e é isso, né? Mas a gente precisa lembrar também que nesse momento nada é mais importante, né, do que as famílias que foram afetadas ali na região, nada é mais importante do que realmente conseguir resgatar as pessoas, os animais e todo o resto. Então, se você puder também, a gente vai deixar o QR Code aqui no cantinho novamente, né, da campanha do Badim Colono, que é uma campanha que está indo direto para as pessoas, que acho que é melhor que mandar dinheiro para o governo, para que se você puder, você possa doar aí, que a gente possa contribuir com isso. É muito importante para a gente resolver esse problema da melhor maneira possível. E pela 7ª vez seguida, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou a taxa básica de juros. A Selic caiu 0,25 pontos percentuais, de 10,75% para 10,50%. Agora os juros voltaram para o menor patamar desde fevereiro de 2022. A decisão do Copom foi apertada, com 4 membros votando para uma queda maior, de 0,50 pontos percentuais, e 5 decidindo pelo corte de 0,25 pontos percentuais. Os 4 que queriam um corte maior foram indicados ali pelo
Lula, inclusive o diretor de política monetária, o Gabriel Galípolo, né, que deve ser o próximo comandante do Banco Central em janeiro. E os 5 que votaram pelo corte de 0,25 pontos percentuais foram indicados pelo Bolsonaro, entre eles o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Inclusive, o Galípolo já vinha sinalizando que prefere um ritmo maior de corte dos juros contra o posicionamento do Campos Neto, né? Então tem aí uma tretinha no Banco Central, mas nada muito fora do esperado, não. Sempre existe esse nível de divergência. Antigamente o Banco Central tinha menos autonomia, então a gente tinha a tender a uma opinião mais forte do Poder Executivo, né? Uma coisa curiosa que agora a gente está começando a ver nas matérias os nomes dos integrantes do Copom, coisa que há algum tempo atrás não era relevante, não né? era relevante. Passava ali despercebido porque o governo conseguiu um controle maior. É muito bom que fizeram com o Banco Central agora, que você tem uma alternância de diretores lá dentro conforme o governo. Cada 2 anos vai trocando lá os diretores, você sempre tem integrantes que foram designados pelo governo anterior e pelo governo atual. Traz um sistema de freios, então nenhum governo consegue botar a mão tão rápido no Banco Central e que contribui ainda mais para essa autonomia dessa instituição, que nem o que você comentou agora. Quem segurou a mão nos juros foram os indicados pelo governo anterior. É isso, e vai acontecer com frequência, né? Ninguém mais consegue controlar o Banco Central com tanta facilidade. Na terça-feira vai sair a ata da reunião do Copom e a gente vai entender um pouco mais da visão dos dirigentes do Banco Central. E o mercado não reagiu bem a essa possível perda de autonomia do Banco Central. A bolsa acabou caindo e o dólar subindo depois da reunião do Copom. Aí o ministro da Fazenda, o Fernando Andrade, tentou colocar ali os panos quentes, ele é um bom político. Ele disse que não existe um fla-flu, nem uma bancada bolsonarista e lulista no comando do Banco Central, mas que os votos foram divergentes apenas por questões técnicas. Tá certo aí o Fernando Haddad, né? Agora que ele precisa é Haddad. Nesse momento ele é Seu Haddad, esse não é nosso amiguinho, não. Não, essa opinião aqui não seria emitida jamais pelo Andrade, querido nosso aqui, jamais seria. E nessa semana também saiu a inflação oficial do Brasil, que tem tudo a ver com a nossa taxa básica de juros, né? Se a inflação fica muito alta, a gente acaba tendo que subir a taxa de juros para tentar conter ela e assim vai. O IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, subiu 0,38% em abril, acima do esperado, e acumula alta de 1,80% em 2024. Nos últimos 12 meses, né, que é o que de fato vai interessar para a gente, a inflação desacelerou de 3,93% em março para os atuais 3,69%. Os alimentos e os medicamentos foram os itens que mais subiram no mês passado. A gente tem aqui alguns destaques: setor de alimentação e bebidas de 0,53% para 0,70% e o setor de saúde e cuidados pessoais de 0,43% para 1,16%. Né? E no cenário internacional, as bolsas voltaram a subir com a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e na Europa. Nessa semana, o Banco Central Europeu, o BCE, deu sinais claros de que pretende derrubar a taxa de juros já no mês que vem. E isso ajudou as bolsas da Inglaterra e da Alemanha a renovarem as máximas históricas na sexta-feira. E agora a gente vai chamar aqui os índices. Índices, belíssimos índices, inclusive. Índice Bovespa abriu a semana em 128.505 pontos e fechou em 127.599 pontos. O dólar fechou a semana valendo R$ 5,15, mostrando que Disney realmente acabou com 1,66% de alta na semana. Já nas empresas da bolsa, a gente vai começar aqui o giro pelos principais resultados do primeiro trimestre de 2024. Começando por ele, aquele bonitão, o gostoso Banco do Brasil, BBAS3, que trouxe mais um resultado sólido. Os indicadores aqui em bilhões, né? Primeiro trimestre de 2024, 17,2 bilhões de reais, comparado com o primeiro trimestre de 2023, né? 12% de crescimento. Despesas administrativas, 8,9 bilhões de reais, 5% de crescimento também. Despesa é ruim, né? Então por isso que o índice está vermelho aí. E o resultado antes dos tributos, ou seja, antes dos impostos, né? E ameaças estatais, 13,8 bilhões de reais, 6,3% de alta aí no resultado antes dos tributos. A carteira de crédito foi para 1,138 bilhões de reais, mostrando que muita gente ainda tem dinheiro no Brasil, mas muita gente mesmo, 10% de crescimento. O lucro líquido, 9,3 bilhões de reais, 8,8% de crescimento na variação anual, né? Então, o maior da história para um primeiro trimestre. Quer comentar alguma coisa, algum de vocês aqui, sobre o resultado espetacular do Banco do Brasil? Eu quero comentar que parece muito o começo do nosso banco. Lembra muito o nosso começo. Muito. Mas nosso comecinho, né? Quando a gente era pequenininho, apresentava esses números de amadores. Os resultados surpreenderam bastante, porque a gente imaginava que a inadimplência iria subir devido aos problemas do agro. Então isso demonstra muita eficiência da parte de análise de crédito do Banco do Brasil. Muito bom. Sobre o Banco do Brasil, eu acho interessante comentar sobre o valuation dele.
Se a gente pegar e ver o Itaú, teve um resultado em questão de números de lucro muito parecido, bem nessa área, aproximadamente 10 bilhões de lucro. Só que o valor de mercado do Itaú está em 290 bilhões de reais e o Banco do Brasil é apenas 160 bilhões. Então, uma instituição que tem o mesmo lucro vale muito menos simplesmente ser estatal. Você tem um desconto muito forte do mercado em cima por conta disso. É que não é um desconto à toa, porque você tem ali um risco maior na gestão estatal. Amanhã, se a presidência da República acordar e decidir que vai pôr a Anitta como presidente do Banco do Brasil e a Pablo Vittar como suplente, Seria incrível. seria muito incrível, inclusive o banco ia apresentar grandes crescimentos. E a Taylor... Hoje o Douglas estava aqui contando da Taylor Swift e falou, a Taylor Swift foi muito bom. Porque o detalhe é que ele fala alguns nomes, né, em inglês, quando não são em inglês, tipo Cobase, que é a Cobase, e a Taylor Swift, quando é a Taylor Swift. Então, ele simplesmente é um homem anti-Ricardo, que fala todos os nomes com a pronúncia adequada, menos os nomes de países que não são da língua inglesa. Exato. É uma coisa muito interessante. É a minha antítese ali em forma viva. É isso. Graças ao bom Deus, a gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? O yin yang. Logo depois do resultado, as ações do Banco do Brasil caíram forte na bolsa, porque o balanço, mesmo que não tenha sido ruim, mostrou alguns pontos preocupantes, como esse fraco desempenho do Banco Patagônia, subsidiário do BB na Argentina, né? Muito afetado pelo macro cenário, inflação e pelos juros, e o aumento das provisões para possíveis perdas com inadimplência, que o Douglas comentou, né? Que subiu 45% na comparação ano contra ano, de 5,8 para 8,5 bi. Aqui você confere o índice de inadimplência, que é aquilo que o Douglas apresentou, mas no geral o Banco do Brasil teve um bom desempenho no trimestre com o principal indicador de rentabilidade, o ROI, retorno sobre patrimônio líquido, indicador de eficiência, né, que mede ali quanto a empresa consegue produzir com o patrimônio que ela possui, se mantendo acima de 20%, bem melhor aí do que Bradesco e Santander, mas melhor que o Bradesco nesse momento é a mesma coisa que dizer, né, bem melhor do que alguém que não tá fazendo nada, e um pouco abaixo do Itaú, que a gente mostra daqui a pouco. O Banco do Brasil, como apresentou um resultado até legal, né, considerando os números gerais, caiu 2,64% na semana, mostrando que o mercado financeiro é pouco coerente, a R$ 27,62. E o Itaú, o famoso Pedra Preta, Itubi 4, significa isso em Tupi. Isso quer falar o que significa piar para as pessoas? Para quem não sabe, piar, que é como eu chamo carinhosamente meus amigos Malheiros e Douglas, significa pedaço do meu coração que anda em Tupi-Guarani, que é o que os gaúchos falam comumente, e também os catarinenses, também os paranaenses e curitibanos. Para as crianças. É assim que se chama as crianças no sul. Ô Zé, o que é pau-ferro? Aí você me pegou, meu querido, porque pau-ferro é uma coisa muito específica, é uma coisa muito legal. Você é um cara pau-ferro, Matheus. Você é um cara pau-ferro. Bom, o resultado do Itaú veio pau-ferro. Superou as expectativas no primeiro trimestre de 2024, com um lucro de 9,8 bilhões de reais, o maior entre os concorrentes e alta de quase 16% na comparação ano contra ano. O banco teve um aumento tanto na margem financeira quanto na receita de prestação de serviços, reduziu o custo de crédito e manteve um bom controle das despesas. Além disso, o Itaú conseguiu reduzir a inadimplência para 2,7%, mostrando que ele está emprestando em outro país. Está emprestando na Suécia, porque o resto dos bancos brasileiros está tudo lascado. Com isso, você confere aqui a inadimplência acima de 90 dias em percentual aqui, o consolidado, América Latina, total e Brasil. A América Latina está até melhor que o Brasil, olha só o pé da preta. Com tudo isso, o Itaú fechou o trimestre com um ROI de 21,9%, batendo todos os concorrentes, também no quesito de rentabilidade, e ainda subiu 0,52% na semana a R$ 32,65. É meu piá. Tá aqui, pedacinho do meu coração, né? Que anda e tem andado. Eu ganho mais de 4 mil reais por mês, pelo menos, ou moro com meus pais. Moro com seus pais, qualquer pessoa serve. Agora, mais de 4 mil, pelo menos, eu posso te ajudar a organizar os seus investimentos. Você vai aqui, alvp.com.br, faça a sua análise de perfil. Raul, eu ganho 100 mil. Aí, meu lindo, a única coisa é, você vai preencher esse mesmo formulário. Na hora que te chamou no WhatsApp o especialista, tá demorando um pouquinho, que a gente tá com uma filinha de espera aqui em abril. Teve mais gente do que a gente esperava, né? A turma começa por agora, e aí o pessoal acabou se adiantando, mas você pode preencher aqui. A única diferença é, na hora que a gente chamar, demora uns 7 dias úteis, a gente te chama aí, você vai falar assim, olha, eu sou rico, só avisar, que aí a gente já sabe que além de te oferecer o treinamento, a gente vai também te oferecer uma consultoria, abertura de offshore para economizar impostos. Cara, falou que o assunto é dinheiro, a UVP resolve, tá? Então a gente até mudou o nome agora, né, da UVP Investimentos para UVP Capital, porque agora é dinheiro, é capital, o problema é nosso. Pode deixar, é abertura, economia de imposto, tudo a gente resolve. Então, aqui, para quem só quer um treinamentozinho para construir essa fortuna pra gente cuidar depois, é o treinamento. Para quem já tem a fortuna, já avisa que a gente oferece o treinamento e a consultoria para já te ajudar nisso aí. Então você preenche
preenche aqui pra mim, vai responder cada pergunta e aí eu vou te ajudar a investir no Brasil e no mundo todo. As aulas são comigo mesmo, vai pegar aqui comigo e etc. E se você não aprender a investir, você vai só me avisar no final, Raul, não funcionou pra mim, você foi sacana, não é isso aí que eu tava procurando, tudo, porque a internet é complicado, né? Aí eu devolvo 100% do seu dinheiro. Depois você emitir o certificado, o conhecimento fica pra você, que ninguém te tira, e eu dou seu dinheiro de volta, porque eu não quero o dinheiro de alguém que o negócio não funcionou, né? Se funcionar pra você, beleza, se não funcionar, fica de graça. Tá ótimo, né? E como que eu sei que é verdade? Só ir no Reclame Aqui e olhar, ué. Vê lá se alguém já reclamou da gente, ou falou, não é verdade, sem nenhuma reclamação, 38 mil visualizações, mais de 3 anos registrado aqui, mais de 18 mil alunos. Então é isso. E a gente vem aqui agora pra Taesa, TAE11, uma das maiores empresas de transmissão de energia do Brasil, que é o tipo de empresa que não tem que fazer absolutamente nada. Não distribui, não gera, só põe um cabo, passa de um lado pro outro e ganha dinheiro. Considerado uma das queridinhas da Bolsa de Valores aí, que trouxe um resultado trimestral o quê? Abaixo do esperado, porque a expectativa é sempre alta pra quem não faz nada, né? É igual você, tem aquele seu filho herdeiro, você tem expectativas grandes, nunca vai entregar. Receita líquida, 584 milhões de reais, com 2,4% de queda. Custos de despesas subiu 19%, parecido com o custo de despesas do seu filho também, que cresce com frequência, 173 milhões de reais. EBITDA, 485 milhões de reais, 7% de queda na variação anual, né? Isso aqui é antes dos impostos, depreciação e amortização. Imagina depois, agora com a crise no Rio Grande do Sul, como é que não vai ficar os nossos impostos. Margem EBITDA, 83%, 4,2 pontos percentuais de crescimento. Lucro líquido, 193 milhões, queda aí de 10%, então. O mau resultado da Taesa foi puxado pelo aumento de custos e despesas, pela piora do resultado financeiro e por alguns ajustes tarifários negativos em concessões indexadas ao IGPM. No resultado financeiro, as perdas somaram 304 milhões de reais, com alta de 8% na base anual. Isso por causa do endividamento da empresa, que subiu para quase 10 bilhões de reais entre janeiro e março e elevou a alavancagem dívida líquida por EBITDA para 3,8 vezes, passando aí do limite que a gente estabelece aqui comumente em 3 vezes, né? Então tá endividada demais. Tá parecendo você quando envolveu com o jogo do Tigrinho. A Taesa mudou também a política de dividendos, passando a considerar o resultado regulatório e prevendo o pagamento de 75% do lucro em 2024. Isso é bom para a saúde financeira da empresa, mas ruim para quem investe pensando nos dividendos, que é sempre gente besta. Então, Taesa a R$ 34,62 com 1,34% de queda. Brincadeira. Se você investe pensando em dividendos, ou você é uma pessoa que já passou dos 60 anos, tem que investir pensando em dividendos mesmo, até afinal, você quer consumir o dinheiro antes de morrer, ou você é besta. Então, esses os dois tipos. Se não passou de 60 anos, é besta mesmo. O Douglas ali quer fazer uma interrupção aqui, como é de praxe do Douglas, faça a sua interrupção. Bom, é bem objetiva mesmo. Quando ela troca de IFRS para regulatório, Então, o Douglas aqui, ele fez algumas explicações excessivamente técnicas, a gente estava tentando ajudar ele aqui a explicar para vocês. Por quê? A gente vai ter uma redução nos dividendos, né, da Taesa nos próximos períodos aqui agora. E aí, o que o Douglas estava explicando aqui? Daqui a pouco ele vai fazer um complementozinho legal para vocês, mas o que é? É que a empresa vai modificar a forma como ela faz a contabilidade dela, como ela calcula ali aquilo que ela tem que distribuir ou não. E por isso a gente vai ter uma redução desses dividendos. Agora ele vai explicar isso de forma um pouco mais técnica para vocês aí, que ele gostaria de fazer essa aspa. Então vai lá, Douglas. é porque quando você considera o IFRS, você pega muito essa redução ou aumento que vem das tarifas, caso de IGPM. Então, por isso que em 2020 e 2021 distribuiu muito dividendo, porque teve um impacto muito positivo. IGPM, que é um índice de reajuste. Isso. Agora, quando ela passa para o regulatório, quer dizer que é só os resultados que vêm das concessões. E às vezes esse resultado é menor do que o IFRS. A ESA tende no futuro a não distribuir tantos dividendos como ela distribuiu no passado. Então a gente vem agora para Prio 3, a petroleira especializada em águas rasas na exploração de petróleo em terra também, em onshore, né, que a gente diz, e offshore é fora da terra, no mar, apresentou um forte resultado no primeiro trimestre. Resultados em dólar, inclusive, né, que em dólar que vale mais do que dinheiro. 639 milhões de dólares a receita total, com 13% de crescimento. Custo de produtos vendidos, né, diminuiu aí 34%, diminuindo o custo mesmo para 52 milhões de dólares. Despesas gerais e administrativas em 19 milhões de dólares, 58% de aumento aí, muito específico, né? E o EBITDA 477 milhões de dólares, 32% de aumento também, que é positivo, né? Earnings before interest, tax, depreciation,
and Amortization, né? Famoso Lagida, você gosta de chamar ele assim? Lagidão? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E a margem EBITDA também, ou EBITDA, se você for um Faria Lima, que usa colete ridículo, 79%. Não tem nenhuma necessidade de você fazer isso com o pessoal que usa colete. Mas você acha bonito? Não, acho feio. Alguém acha bonito? Você comenta que você acha bonito o coletinho da Faria Lima. Aquele meio estufadinho. Você pode ser gostoso tanto que você botou aquilo. Vira seca. Tudo no mundo seca. Tudo no planeta. Não tem nada que permanece úmido diante daquilo. Então a margem EBITDA aí em 79%, 10 pontos percentuais de variação anual. O lucro líquido em 217 milhões de dólares com 2% de queda. Mas é que tava ruim, né? Aumentou aí um pouquinho porque tava complicado. A Prio conseguiu manter os custos sob controle, mesmo tendo alguns problemas técnicos em 2 campos de petróleo. Além disso, a empresa surpreendeu o mercado com um preço médio de venda de 88 dólares o barril, bem acima de 85 dólares praticado pelo mercado, e teve um ótimo desempenho operacional. Então, as ações de Prio a R$ 47,00 com 0,43% de alta. CSN Mineração, CMIN3, o braço de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, teve um péssimo resultado entre janeiro e março. Quando a gente olha para a receita líquida de vendas aí, 22% de queda, 3,5 bi, né? O custo de produtos vendidos até teve uma melhora, né? 1,890 bilhões, 15% de queda. Despesa com venda que subiu, 737 milhões com 53% de alta. EBITDA, 1,123 bilhões, 44% de queda, muita queda. E a margem EBITDA também, 9 pontos percentuais de queda, aí a 40,1%. O lucro líquido, 558 milhões, acabou subindo, né? Com essa relação toda aí, 8%. O lucro só foi maior na base anual por conta do resultado financeiro. Você pode olhar e falar, pô, foi até legal. Mas é porque tiveram um rombo de 340 milhões a mais no ano passado. Mas na comparação com o quarto trimestre de 2023, o lucro líquido da CSN Mineração despencou 1,4 bilhão para pouco mais de meio bilhão. As duas principais unidades da empresa, que são aço e mineração, eles têm um cimentinho também, né? O CSN Cimentos. Meu avô era pedreiro, usava muito CSN Cimentos. Misturou com 2 sacos de areia, virou... Já dá pra gente resolver muito problema. Uma das poucas linhas que cresceu nesse trimestre. Não, o cimentinho é legal. Tiveram um péssimo desempenho aí, principalmente por conta da queda aí no preço de venda, do aumento das importações da China, com preços mais baixos subsidiados aí pelo governo chinês. Outro fator preocupante é o alto endividamento da CSN Mineração, com a dívida líquida por EBITDA saltando de 2,6 para 3,3 vezes em apenas um trimestre. Ruim, né? Outra empresa também saiu aí do recorte que a gente acha saudável. Apesar disso, a empresa anunciou um pagamento de dividendos bilionários. Daqui a pouco a gente detalha o valor e a data de pagamento, 3,06% de queda de CSN Mineração a R$ 5,07. Já a controladora da CSN Mineração, a Companhia Siderúrgica Nacional, teve uma receita 19% menor no primeiro trimestre e reduziu o prejuízo líquido de 823 milhões para 480 milhões na comparação ano contra ano. Resultado um pouco melhor, mas queda 3,62% a R$ 13,84, mostrando que CSN tá O Cajé estava aqui contando que teve uma ideia e a gente precisa que ele explique pra gente o que é uma rapidinha. Uma rapidinha é uma coisa que eu faria se eu fosse um cachorro caramelo. Isso aí aqui a gente vai precisar colocar. A gente vai aproveitar essa imagem do cachorro caramelo sendo resgatado. A gente vai colocar também um botão de doação ao lado. Se você der uma risadinha do cachorro caramelo, você é obrigado a fazer uma doação, não é assim? Rio do cachorro caramelo, escaneia o Pix. Por quê? Porque o cachorro caramelo falou assim, pô, vou divertir a população no momento de vulnerabilidade. Cara, a gente não pode deixar de aproveitar disso aqui pra conseguir a atenção de vocês e conseguir um pouquinho mais de dinheiro. A gente sabe que a situação lá tá complicada, mas olha essa porcaria desse cachorro, a ideia dele. Não, sério, isso aqui é brincadeira. Então, se puderem aproveitar aí, né, se der uma risadinha, é obrigado a doar, senão você nunca mais vai estar na condição do vira-lata caramelo. A Magazine Luiza Magalu reverteu um prejuízo de 309 milhões de reais e lucrou 30 milhões no primeiro trimestre. Num balanço bem melhor que o esperado, a empresa conseguiu aumentar as vendas nas lojas físicas, no e-commerce e no marketplace, e teve uma melhora considerável no resultado operacional, com EBITDA 54% maior. Magalu está mantendo a estratégia de segurar as despesas, aumentar lucros e margens, né, não apenas nas vendas. A gente sabe que ela enfrenta um desafio complicado, a chegada da Amazon. É muito complicado o mercado de varejo, sempre foi, com as margens cada vez menores e mais apertadas e tal. 1,91% de queda nas ações da Magazine Luiza a R$ 1,54. Espera que voltar a falar, né, da Magazine Luiza quando ela era a próxima Magazine Luiza, com altas expressivas. O grupo Casas Bahia, BHIA 3, apresentou mais um resultado trimestral fraco, com queda de receita e prejuízo de 261 milhões entre janeiro e março. A empresa também está dando continuidade a um plano de estruturação e conseguiu reduzir as despesas e melhorar a margem operacional. Mas as dívidas ainda pesam muito sobre o resultado financeiro e por isso a empresa entrou em processo de recuperação
operação extrajudicial para renegociar as dívidas e pagar os credores até 2027. 11,79% de queda na semana, a R$ 6,81, mostrando que tudo que sobe um dia desce, né? Como Newton já dizia, o que vai para o norte pesa no sul, né? Com uma receita praticamente estagnada, a dona da Bolsa de Valores, a B3SA, lucrou R$950 milhões no primeiro trimestre, 13% de queda na base anual e vai ganhar concorrente, provavelmente. Fundo árabe, né? Tem dito que vai abrir uma Bolsa de Valores no Rio de Janeiro aí, para voltar a concorrer com a B3. Eu sou investidor da B3, mas Deus queira, precisamos de concorrência para toda empresa no mundo, né? Que vem uma Bolsa do Rio, mas não vem o Nasdaq, né? Ah, mas aí você tá querendo muito. Quantos ex-governadores presos no Rio de Janeiro? O Nasdaq é o menor problema do Rio. A negociação de ações, então, que é o carro-chefe da B3, teve um volume fraco, com retração de 6,4% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Salva de palma aí pra quem parou de treinar nessa merda. Vamos mexer tudo com o tigrinho, agora é a nova onda do verão. E o número de investidores pessoa física caiu 3,5%, saindo de 5,2 milhões para 5 milhões de CPFs únicos, mostrando que o nosso trabalho aqui é praticamente inútil. A gente fala e só diminui. 3,95% de queda nas ações da B3 a R$10,94, me deixando em depressão. Eu ia até sair hoje com os meninos, eu tô cancelando agora que não dá não. Não tem mais comemoração. A Eletrobras, Elet 3, trouxe um bom resultado trimestral, com sinais de que pode ter começado a dar a volta por cima. Volta longa, né? Talvez tá pegando impulso, né? A companhia elétrica lucrou R$331 milhões entre janeiro e março, com queda de 19% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Mas o mercado viu alguns sinais positivos. Lá no fundo tem uma coisa positiva. É tipo término, como o início das operações em 2 parques eólicos, a ampliação de linhas de transmissão de energia e os ganhos de eficiência operacional com um plano de demissão voluntária bem sucedido e a incorporação de Furnas à estrutura da empresa. Quando seu plano bem sucedido é demissão, é 3,15% a R$ 37,87. E a Braskem, BRKM5, empresa legal, pessoal bacana, chegou a cair mais de 7% nessa semana com a má notícia envolvendo a possível venda de controle acionário da empresa. Má notícia e Braskem são coisas diferentes. O Fundo Soberano dos Emirados Árabes, a ADNOC, que vinha demonstrando interesse na compra desde o ano passado, acabou desistindo do negócio. Ele tinha oferecido R$10 bilhões por 50% das ações ordinárias da Braskem, que hoje estão nas mãos da Novo Honor, antiga Odebrecht. Reunião, gente boa, né? Bacana, coisa. Notícia boa vem junto. Para piorar a situação, a Braskem trouxe um resultado fraco no primeiro trimestre. Às vezes você faz uma obra que ela fica fraca, mas depende de outras pessoas, que destrói, às vezes, a estrutura, revertendo lucro de 184 milhões e amargando prejuízo líquido de 1,3 bilhão. Salva de palma aqui para os profissionais. Então, uma empresa tão bacana com a população, uma empresa tão legal, colabora tanto com o país. Responsabilidade social, meio ambiente. Eles têm até um site só sobre a ESG. Pesquisa. 3,10% de queda nas ações de Braskem a R$ 19,06. A gente vem aqui agora com o resumão dos resultados. 3R Petróleo, Cogna, Engie Brasil, Suzano, Vibra Energia, Alpargatas, Camil, Petro Recôncavo, Santos Brasil, Copel, Sanepar, Sabesp, Rumo, Vamos, M. Dias Branco, Ambev, Doutorprev, Vivara, CCR, Aura, Embraer, Telefônica Brasil, inclusive, Brasil Agro, CPFL Energia, Unipar. E a gente vem também pro calendáriozinho de dividendos, vendo quais empresas vão pagar dividendos aqui por agora, ou pelo menos que anunciaram. O que você acha desses dividendos aí, ô Matheus Malheiros? O dividendo, ele Não, desses dividendos que vão ser pagos. Mas qual específico? Você falou umas 20 empresas. Mas se você não sabe, também passa pro Douglas. O que você acha desse calendário de dividendos? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque dividendo não serve pra nada. Eles estão preocupados com outra coisa. Esse aqui é o nosso editor, o editor que vai saber. Fala dos dividendos aí, o que você acha? Foram muito bons os dividendos esse mês, e é isso. É isso. Salva de palma aí pro profissional. Grande Maximiliano. Famoso Max. Most recognized like possessed by the rhythm ragatanga. No cenário internacional, mais conhecido como Notícias dos Estados Unidos, a gente começa com quem? Banco Inter, que não é bolsa americana é nada, né? Negociado na Nasdaq com o ticker INTR, porque fugiu da bolsa brasileira, porque não tem vergonha na cara. As ações do Banco Digital subiram mais de 5% na semana depois de um bom resultado. A receita aumentou 37%,
para 1,4 bilhão de reais. O lucro líquido bateu 195 milhões de reais, 8 vezes mais que o registrado no primeiro trimestre de 2023. Beneficiado pela redução da taxa Selic, que ajudou a aumentar a oferta de crédito, o Banco Inter fechou o trimestre com 32 milhões de clientes ativos e um ROI de 9,7%, 5,50% de crescimento a $5,75. E a Uber, Easy Uber, teve um aumento de 15% na receita, mas encerrou o primeiro trimestre com prejuízo líquido de 654 milhões de dólares, mostrando que incompetência pouca é bobagem. Os clientes não estão felizes, os motoristas não estão felizes, ninguém está feliz e a empresa também não está feliz. Serve pra nada. Se eu vendi meu carro, tô usando Uber todo dia agora, é uma bosta. Você tá triste. Todo mundo que usa o Uber tá triste, os motoristas pior ainda, recebem mal, e a Uber pior ainda, não consegue registrar um lucro. A empresa diz que o resultado foi impactado pela perda de 721 milhões de dólares relacionada a uma reavaliação de investimento de capital. Tivesse trabalhando certo, não precisava disso. E as reservas brutas, que incluem as corridas, os pedidos de entrega e os ganhos com motoristas e comerciantes, totalizaram 38 bilhões de dólares, com alta de 20% na comparação ano contra ano, mas abaixo do esperado. No fechamento aí, as ações subiram mais de 70% dos últimos 12 meses, mas é uma depressão, né? 5,70% de queda, a $66,99. E uma notícia triste aí na semana, o Douglas estava até comentando com a gente no momento da gravação do podcast. Morreu nessa semana o matemático Jim Simons, criador do fundo Medallion, considerado um dos fundos mais lucrativos de todos os tempos. Ele chegou a fazer quase 40% ao ano, né, baseado aí em análise quantitativa. O Jim Simons deixou uma fortuna estimada em 32 bilhões de dólares, o que o colocava na posição de 49ª pessoa mais rica do planeta. O legal do Jim Simons é que ele começou já velho, assim, a idade dele já era avançada quando ele começou a ir pro mercado financeiro, porque ele era professor. E quando você pega um percentual de retorno, ele tem um percentual maior do que o Buffett. Mas em linha histórica, o Buffett vence ele porque ele tá mais de 60 anos no mercado. O grande asset do Buffett é ser imortal. Uma coisa legal do Jim Simons, quando ele criou o Medallion, ele não chamou gente do mercado financeiro para fazer as análises. Ele chamou só matemáticos, o pessoal que trabalhava com números e dados. E agora, a gente, para fechar aqui o programa, a gente vem para as nossas tradições aqui, né, desse programa sensacional, que é o Giro da Bolsa, criptomoedas e Bitcoin. Fecha o giro com a cotação do Bitcoin, que valia na sexta-feira à noite $60.755,40. Cadê o pessoal do Alta Infinita, do Halving? 5% de queda. Opa! Quer que eu cite nomes? Se quiser, eu cito quem falou que ia subir nessa semana. Não vou citar, vocês sabem. Comenta aqui para mim o nome do vagabundo. E o Ether, moeda da rede Ethereum, tem gente garantindo que ia subir o Bitcoin? É ficar garantindo essas coisas, né? E o Ether, moeda da rede Ethereum, mostrando que ele é uma cadelinha do Bitcoin, caiu mais ainda, 7,49% a $2.898,62. E a gente encerra, portanto, o giro da bolsa nessa semana, que se não acabasse agora a gente não aguentava mais, né? Que foi só desgraceira. Verdade. Vamos tentar terminar pra cima, esse. Não tem como terminar pra cima dessa semana, não. Dessa semana é só pra baixo, meu lindo. Só pra baixo, segunda-feira a gente tenta de novo. Eu não tô feliz. Eu não tô feliz. Tá assim, cara. Não tô. Essa semana a gente bateu 1 milhão de inscritos aqui nesse canal. O Cazé tá aqui insistindo pra que a gente termine a semana com notícia feliz.